Queridos irmãos, é com muita alegria, muita gratidão a Deus que nós chegamos a esse lugar para, com a graça de Deus, cumprir esse programa que consideramos vital, essencial para o progresso da Igreja de Deus. Vocês sabem que os valores estão desabando, os valores morais estão desabando em toda parte. E a Igreja de Deus é chamada de fortaleza. Mas quando falamos de Igreja de Deus, nos lembramos que a Igreja é um conjunto de famílias. E a situação da Igreja reflete a condição das famílias. Então a nossa única esperança de ver uma Igreja reavivada, uma Igreja convertida, está num trabalho a ser feito pelo Espírito de Deus nas famílias. E, queridos irmãos, quando nós pensamos nesse tema da família, nós tememos que a nossa limitação humana possa atrapalhar o propósito divino. Então nós sentimos que a presença do Espírito Santo aqui é essencial. Eu pediria a todos vocês que orem para que esse fim de semana sintamos a manifestação do Espírito de Deus em nosso meio. Orem aqui, orem em casa, lembrem-se de que nós realmente necessitamos de um revivamento e uma reforma em nosso meio. E o Espírito de Profecia diz que essa reforma deve começar no lar. Diz o grande movimento reformatório deve começar com a apresentação a pais, mães e filhos dos princípios da lei de Deus. O primeiro hino do quarteto falou sobre a presença do Espírito Santo. Achamos muito apropriado para essa ocasião. E o segundo hino que o quarteto cantou nos fez lembrar da história do hino. Se os irmãos abrirem o hino Deus Cuidará de Ti, vão perceber que os autores são marido e mulher. E esse casal vivia muito bem. Ele era um ministro do Evangelho, a sua esposa o acompanhava sempre no seu ministério. Mas ela ficou enferma, ficou inválida. E ele começou a sacrificar o seu ministério para cuidar da sua esposa. E ela sentiu que ele não devia ficar todo o tempo cuidando dela, devia cuidar do rebanho. Então veio a ideia de escrever o hino Deus Cuidará de Ti. A mensagem era especialmente que ele não se preocupasse, Deus ia cuidar dela em casa. Então os dois compuseram um hino, letra e música. Queridos irmãos, nesta noite gostaríamos de falar sobre qual o propósito da família. O que é que Deus queria ao formar uma família? Vocês já pensaram nisso? Qual era o propósito de Deus?
Em Apocalipse capítulo 12, a palavra de Deus fala de uma rebelião no céu. E diz o autor do Apocalipse, no versículo 4, diz que dessa rebelião houve uma facção de 1/3 dos anjos. Imaginem, a 1/3 dos anjos de Deus se rebelou contra Deus. E finalmente essa 3ª parte teve de ser expulsa do céu. Notem que surgiu um vácuo na criação. Surgiu uma ausência na criação de Deus. E ao criar esse planeta, ao criar a primeira família, o propósito de Deus era que o Éden se ampliasse com famílias felizes que preencheriam aquele vácuo que foi criado no céu. Então, o propósito de Deus com a família é repovoar o céu. A criação de Deus não pode ter imperfeição, não pode ter prejuízo, deficiência. Então, o propósito divino é que, através de famílias, em cujo ambiente se reflita o ambiente celestial, essas famílias vão preencher aquele vácuo que ficou criado no céu. Observem que em Gênesis capítulo 1, ao criar Adão e Eva, Deus lhes deu domínio. Domínio sobre os animais da terra, domínio sobre os peixes do mar. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os nomeou como reis da terra. Adão e Eva compunham um reinado. Mas como que eles teriam poder de dominar os outros seres? À medida que eles se dominavam a si mesmos. Quando eles perderam o controle, se submeteram à vontade do inimigo, eles deixaram de controlar a si mesmos e perderam o controle de toda a criação. Os próprios animais se rebelaram contra o ser humano. Bem, queridos irmãos, eu gostaria de deixar bem claro qual é o propósito de Deus. Vocês já pensaram bem qual é a nossa missão como família? O propósito de Deus é que cada família reflita o céu. E à medida que nós refletimos o caráter de Deus no lar, então nós estaremos nos preparando para preencher aquela vaga que ficou no céu devido à rebelião de Satanás. Vocês já pensaram quão nobre é a nossa missão? Se cada pai, se cada mãe entendesse o alcance do propósito divino com a família, nós faríamos do nosso lar o melhor lugar do mundo. Não seria apenas um lugar para a gente dormir à noite e comer durante o dia, receber algumas atenções, alguns cuidados. Não. O lar é uma escola preparatória para o céu. É aqui que nós aprendemos a dominar-nos a nós mesmos, a amar o nosso semelhante, amar o nosso consorte, amar os nossos filhos. E permitir que Deus nos use para treiná-los para o reino de Deus. Está claro que, especialmente depois do pecado, o homem perdeu esse poder. O homem perdeu essa capacidade. Ele deixou de refletir o caráter de Deus. E agora entra uma palavra que é típica do cristianismo. A palavra graça, ela não é usada por nenhuma religião, a não ser o cristianismo. Vocês podem pesquisar o islamismo, budismo, taoísmo, hinduísmo, todas essas grandes religiões do mundo, elas desconhecem a palavra graça. Então, queridos amigos, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, embora
parte desse propósito foi frustrado pelo pecado, o plano continua o mesmo. Mediante a graça de Deus, mediante a presença de Cristo no lar. Então nós temos sim condições de refletir o céu na terra. Mas não nos esqueçamos, necessitamos de Cristo e de sua graça para que esse propósito seja alcançado. O homem e a mulher foram criados na sexta-feira, no sexto dia da semana. E no sétimo dia foi criado o sábado. Irmãos, Deus proveu tudo que era necessário para fazer o ser humano plenamente feliz. A primeira característica importantíssima que Deus caracterizou o homem no verso 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, o homem e a mulher, quando foram criados, eles refletiam a sabedoria, refletiam a moral, refletiam a bondade, refletiam o amor de Deus no seu caráter. Então essa expressão, façamos o homem a nossa imagem, envolve muita coisa. O homem o homem e a mulher foram criados como reflexo do divino. Lamentavelmente, como já mencionamos, o pecado mareou essa imagem. Mas através do Evangelho, através da graça de Deus, o homem recebe poder para reproduzir esse caráter na sua vida novamente. No versículo 28 diz assim: Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Observem que não era plano de Deus que essa terra fosse povoada por marginais, criminosos, assassinos, ladrões. Vocês percebem, nós só estamos aqui hoje, nesse templo, pela misericórdia de Deus. Tanta violência, tanto crime, tanta droga, tanto desrespeito à ordem. Hoje nós ficamos chocados com a defesa dos direitos daqueles que não conhecem nada de direito, daqueles que violam abertamente a lei de Deus. E parece que está caindo sobre os cristãos um medo. Nós nos sentimos intimidados de defender o caráter de Deus. Tão ousado ficou o vício, tão ousado ficou o crime. Está ficando perigoso dizermos que somos cristãos. Nós estávamos há pouco tempo comentando sobre Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, o grande apóstolo Paulo, ele fala da condição moral dos gentios, a condição moral dos pagãos, que hoje está ressuscitando com toda a força. Aqui ele fala de homossexualismo, de lesbianismo, ele fala de degradação, perversão sexual, fala de tudo isto. E no fim, que diz ele? Último verso de Romanos 1, ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, queria dizer a vocês que em alguns países está sendo proibido falar isto. Está sendo proibido. Está se tornando crime falar a verdade. Eu sempre me lembro daquela frase do grande brasileiro Rui Barbosa, né? Ele dizia assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Vocês percebem que nós já chegamos a esse ponto? Parece que era uma profecia de Rui Barbosa, né?
Hoje, eu me lembro que quando era garoto, eu fui criado numa cidade pequena, e a nossa família era a única que guardava o sábado. Era a única família vegetariana. Era a única família que aceitava a mensagem adventista. E nós éramos intimidados. Eu me lembro que algumas vezes eu tinha de me ocultar, de fugir do grupo, para não ser agredido, por não entrar no ritmo da sociedade. Então, e lamentavelmente o mundo cristão, com raras exceções, está se intimidando com o pecado. Eles não têm coragem de enfrentar a situação, para não parecer que estão deslocados da sociedade, para não parecer que estão fora da realidade. Mas qual é o propósito de Deus? Através do Evangelho, Deus quer restaurar a imagem de Deus nos seus filhos, para cumprir aquele propósito de ocupar o vazio do céu deixado por aquela terça parte. Bem, aqui em Gênesis capítulo 21, verso 26, primeira coisa, Deus formou o homem à sua imagem. O homem refletia a imagem moral de Deus. Verso 28, Deus manifestou o seu plano de reproduzir aquele lar, aquela família em toda a terra. Mas era seu plano encher esse mundo de famílias felizes, que refletissem o seu caráter. No versículo 29, Deus deu para aquele casal uma dieta especial. Aquela dieta fazia parte do plano de Deus. Irmãos, há pouco tempo fez uma pesquisa numa penitenciária americana e constatou-se que, ao submeter aquela população carcerária a uma dieta equilibrada vegetariana, a violência, a revolta, aquele comportamento agressivo foi reduzido em grande parte. Deus sabia o que o homem necessitava usar como alimento para ter uma vida equilibrada. No versículo 31, depois de criar o homem e a mulher, depois de criar o jardim do Éden, depois da criação, a palavra de Deus diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era bom apenas, era muito bom. Então tudo que Deus fez estava perfeito. No capítulo 2, Deus deu ao homem um dia especial para comemorar isto. Irmãos, interessante que o sábado e a família estão intimamente relacionados. Eu me lembro que quando nós trabalhávamos de colportores, viajando por diversos lugares, às vezes estávamos longe da família, quando chegava no sábado, tínhamos um sentimento especial, faltava a família. Então, sábado e família estão intimamente relacionados. Mas Deus proveu outras coisas. No capítulo 2, lemos que Deus, no versículo 8, capítulo 2, verso 8, diz: Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Irmãos, Deus viu que a ociosidade seria uma maldição para o homem. Seria um fator de infelicidade. Por isso Deus plantou um jardim e colocou o homem para trabalhar nele. Irmãos, se queremos ver uma criança feliz, não façamos tudo por ela. Façamos com que ela participe do trabalho da família. Quando uma criança ajuda a mãe, ajuda o pai, ela se sente útil. Então, um dos fatores de felicidade do ser humano é o trabalho honesto. Eu me lembro que algumas vezes alguém perguntava assim: eu gostaria de descobrir quem inventou o trabalho. Já ouviram essa expressão? Quem inventou o trabalho foi Deus. E ele sabia o que estava fazendo para a nossa felicidade. Irmãos, uma das características mais importantes que torna o homem feliz é fazê-lo sentir-se útil
Infelizmente, em alguns lugares, nós encontramos pessoas que se orgulham de não fazer nada. Até um irmão da Romênia falou assim comigo: irmão Davi, aqui no nosso país, as pessoas que trabalham não têm tempo de ganhar dinheiro. E as pessoas que ganham dinheiro não têm tempo de trabalhar. Vocês já viram quem são as pessoas mais bem pagas do nosso país? São os trabalhadores, aqueles homens ativos, que cuidam da lavoura, que plantam soja. Quem são? Hoje o país está hipnotizado com, como é que se chama? Confederação, não é isso? Copa da Confederação. Aqueles 22 homens correndo atrás de uma bola, né? E ganham fortunas. Não é isso mesmo? Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus deu ao homem o trabalho para que ele se sentisse realmente feliz. E nós já lemos que no capítulo 1, Deus criou o homem e viu que o homem sozinho, Deus já o criou incompleto. O homem não foi criado para viver sozinho. Portanto, no capítulo 2, vemos os detalhes da criação da mulher. Então, no plano divino, nunca o ser humano deveria viver solitário. Deus criou a mulher para ser a companheira do homem, para que a sua vida fosse uma vida completa. Quando surgiram os problemas do lar? Se lembram? Capítulo 3. O homem e a mulher estavam felizes na presença de Deus, bem, até que houve uma separação. Eva se aproximou da árvore, ouviu uma sugestão contrária ao que Deus havia falado, atendeu a sugestão do inimigo, comeu do fruto proibido. E agora começou o conflito. O conflito de casais. Vocês se lembram que quando Deus veio em busca do homem, irmãos, Deus fez aquela pergunta amorosa: Adão, Adão, onde estás? Naquela pergunta estava implicada muita coisa. Adão, Adão, o que você aprontou? O que você fez? Bem, ali começaram os conflitos, né? Qual foi a resposta de Adão? Primeiro ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por que medo? Irmãos, quando nós estamos envolvidos em dívidas, quando devemos para uma loja, devemos para outra loja, devemos para uma agência de automóvel, devemos uma prestação, e quando chega alguém em nossa casa com uma pasta na mão, batendo a porta, o que nós pensamos? Deve ser o cobrador. Deve ser o cobrador. Sempre quando devemos, temos medo do cobrador. Então, embora Deus viesse buscar de volta os seus filhos extraviados, o que disse Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Fiquei com medo. Medo de quê? Se Deus é um pai amoroso. E Deus pergunta: mas Adão, o que você aprontou? Será que você fez aquilo que eu falei que você não fizesse? E Adão agora acusa, Senhor, a mulher. Para quê? Por que criasse a mulher? Começou o conflito, irmãos. Agora o homem tornou-se inimigo de Deus, e a separação de Deus causa separação entre os seres humanos. Enquanto o homem estava em comunhão com Deus, os dois viviam muito bem. Agora, ao transgredirem a lei de Deus, ao separar-se de Deus, começou o conflito familiar. Dali a pouco nasce o primeiro filho, nasce o segundo filho, e o que acontece? Um mata o outro. Imagine, irmãos, a tristeza de Adão e Eva,
num dia, perderam 2 filhos. O mais velho matou o menor e sumiu no mundo. Que tragédia. Mas através do Evangelho, Deus quer restaurar a família. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, não é possível nós cumprirmos o objetivo para o qual fomos criados sem a graça de Cristo, sem a presença de Cristo. Há um texto muito bonito na inspiração que diz assim: problemas na família e problemas na igreja revelam separação de Cristo. Voltemo-nos a Cristo. A unir-nos a Ele, unimo-nos um ao outro. O Espírito Santo habitando no coração do esposo, o Espírito Santo habitando no coração da esposa, vai viver em harmonia. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, se ele dirige um e dirige outro, então os dois vão viver em paz, em harmonia. Irmãos, aqui nós falamos de uma palavra essencial, que não é agradável. Para que a família cumpra o propósito divino, ela precisa se submeter. A palavra submissão é chave aqui. Se o marido e a mulher submetem a Cristo, os dois vão viver em harmonia. Vocês já observaram que ninguém quer ser controlado pelo outro? Um dos problemas que mais causa desavença na família é a tentativa de um controlar o outro. Perceberam isso? Mas quando os dois se submetem a Cristo, quando permitimos que o Espírito de Deus nos controle, então não há luta pela supremacia. Então, o Espírito Santo que dirige o marido, dirige a mulher, dirige os filhos. Mas então vem outro ponto, nós precisamos fazer de Cristo o personagem central da família. Necessitamos respirar a atmosfera do céu. Necessitamos pensar em Cristo quando acordamos, pensar em Cristo durante o dia, cantar louvores a Cristo, estudar as palavras de Cristo, orar a Cristo, terminar o dia com Cristo, comer com Cristo, dormir com Cristo, viver com Cristo. Então, para que cumpramos aquele objetivo para o qual a família foi criada, necessitamos da presença de Cristo no nosso lar, na nossa família. Então, queridos irmãos, quando nós pensamos realmente para que vivemos como família, qual o propósito? Se nós entendermos bem qual é o nobre objetivo da essência da família, nós vamos levar a sério a nossa responsabilidade diante de Deus. Deus ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Percebem aqui qual é o objetivo da família, então? Quando trazemos uma criança ao mundo, pensamos nisto? Por que ou para que estou trazendo uma criança ao mundo? Qual é o propósito divino? É que essa criança seja membro da família celestial. Esse é o propósito final da família. Formar membros da família de Deus. Então, queridos irmãos, a nossa família, ela deve refletir o céu na terra. A propósito, qual é a definição mais correta de céu? O que é céu? Uma vez alguém perguntou na faculdade de teologia, onde está o céu? Aí um aluno falou assim, lá em cima.
Aí o professor perguntou, e para os japoneses, onde está o céu? Que eles estão do outro lado, né? Mas realmente, o que é céu? O que é céu? Céu é a presença de Cristo. Então eu posso, pela graça de Deus, eu posso fazer do meu lar um céu, se eu convidar a Jesus para estar comigo no meu lar. Interessante que quando nós estudamos aquela experiência de Zaqueu, Zaqueu era um homem riquíssimo. Nós diríamos era um homem milionário, né? Mas não era feliz. Era um homem desonesto, nós usaríamos aquela expressão embrulhão, né? Mas aquele homem sentiu que o seu vazio poderia ser preenchido por Cristo. E ele decidiu buscar a Jesus. Bem, irmãos, realmente, Deus trabalhou no coração de Zaqueu para que ele aceitasse a Cristo. Observem que, quando Zaqueu subiu naquela árvore para olhar a Jesus, qual foi a mensagem de Jesus para ele? Zaqueu, desce depressa. Por quê? Eu quero destacar aqui a palavra hoje. Desce depressa porque hoje me convém dormir na sua casa. Bem, vocês sabem, conhecem bem a história, né? Qual foi a reação de Zaqueu? Aquele homem que havia sido tão desonesto, tão trapaceiro, né? Que ficou rico à custa de desonestidade. Agora aquele homem convida... Interessante, Jesus se convidou, né, para ir à casa de Zaqueu, né? Eu sempre me lembro de um irmão que falou assim, irmão, chegou para um irmão na porta da igreja e falou, irmão, eu quero convidá-lo para almoçar comigo hoje na sua casa. Foi o que Jesus falou com ele, né? O que Jesus falou com Zaqueu, olha, eu quero me convidar para dormir na sua casa, você está de acordo? Zaqueu ficou muito feliz com aquilo, né? Bem, chegando à casa de Zaqueu, o que Jesus disse outra vez? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Irmãos, Deus quer transformar o meu lar, quer transformar o seu lar em céu. Isso aqui não precisa assim não precisamos fazer um curso de psicologia da educação, nada disso. Precisamos convidar Cristo ao nosso lar. Aliás, Cristo se convida para entrar no nosso lar, não é isso mesmo? Cristo se convida. Ele diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. E ele quer entrar em nossa casa, não para passar a noite apenas. Ele quer viver conosco em nosso lar. Mas ele respeita a nossa decisão. Ele diz assim, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, se alguém se submeter a Cristo, eu entro em sua casa e eu vou jantar com ele. Eu estava lendo um comentário acerca da expressão jantar. Na Palestina, o trabalhador da lavoura, que era uma sociedade rural, pastoril, eles trabalhavam o dia todo. A janta era um momento muito especial. Ali se reunia a família, sentavam à mesa para comungar uns com os outros. E Jesus usa a expressão, olha, se você ouvir minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou jantar com você. Quer dizer, eu vou participar daquele ambiente social. Eu quero fazer do seu lar o melhor lugar do mundo com a minha presença. Queridos irmãos, nós podemos ter o céu em casa. A experiência de Jesus com Zaqueu, ele quer repetir essa experiência no meu lar, no seu lar. Então ele diz, olha, eu quero entrar na sua casa, você está de acordo?
Bem, Zaqueu, ele desceu da árvore correndo, diz que quase que ele não pisava no chão, de tão alegre, por entender que Jesus estava disposto a entrar na sua casa, apesar dele ser um grande pecador. O problema, irmãos, não é o que impede a presença de Cristo em nosso lar, não é o fato de sermos grandes pecadores, é o fato de não sentirmos necessidade da sua presença. Ele está mais que disposto a entrar em nosso lar. E ao entrar Jesus com o seu amor, com a sua graça, então o inimigo se afasta, as desavenças, as dificuldades, o egoísmo, o egocentrismo, os caprichos humanos, a arrogância humana, tudo é expulso de casa. Deus quer fazer isso em nosso lar. Só em Cristo há esperança. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Vocês conhecem bem essa palavra altruísta, né? Altruísta é exatamente o oposto de egoísta. Quando nós pensamos em casar-nos para sermos felizes, quando o rapaz pensa em casar-se para ser feliz, quando ele faz dele o alvo da felicidade, já começou errado. Ele devia pensar assim: eu vou me casar para fazer alguém feliz. E por seu lado, a moça devia pensar assim também: eu vou me casar para fazer alguém feliz. Então, se nós nos casamos com esse objetivo de tornar o nosso consorte, como dizia um irmão brincalhão, diz assim, ou sem sorte, né? Para fazer o meu consorte realmente feliz, então já começamos com o pé direito, né? Não começamos com egoísmo, começamos com altruísmo. Mas diz aqui, só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira, altruísta. É o amor, um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinado pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos. Queridos amigos, irmãos, visitantes, se nós fizermos de Cristo centro do nosso lar, nós teremos o céu em casa. Dê cada um amor, em vez de exigi-lo. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se vosso amor para com Ele, vosso recíproco amor será purificado e fortalecido. Queridos amigos, irmãos, eu gostaria de perguntar, antes de terminar, quantos de vocês querem a presença de Cristo no seu lar? Quantos? Se nós permitirmos que Cristo entre, em nosso lar entrará o céu. Que essa seja a nossa experiência. Amém.
assiste vencer os tristes ais, amargos prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso a meu irmão prestar socorro em rude prova,